Pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer o comparativo do Redmi Note 13 ao novo Redmi Note 14 e vamos conferir tudo o que nós tivemos de evolução e o que nós tivemos de downgrade entre a versão do ano passado e a nova versão. Se você ainda não conferiu o unboxing e primeiras impressões do Redmi Note 14, eu recomendo depois você assistir esse vídeo porque tá bem interessante, tá bom? Vamos lá, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e se quiser comprar qualquer um dos dois celulares, sempre tem links confiáveis aqui na descrição para você não comprar em lojas erradas, tá bom? Desconfie de preços muito baixos, que normalmente é golpe, e também pode ser que você perca seu dinheiro, beleza? Vamos lá. Relação a design, o que a gente teve de diferença? Ó? Olhando a traseira dos dois, mudou um pouquinho, né? O Note 14 agora está com uma traseira levemente fosca, enquanto o 13 tem aquela traseira brilhante, que barca bastante os dedos, e o módulo de câmera também ficou bem diferente. Sinceramente, o design eu acho que evoluiu, ficou mais bonito, na minha opinião, mas em relação a proteções contra a água ainda continua a mesma coisa. Os dois contam com IP54, tem 3 câmeras traseiras nos dois. Na parte superior aqui, ó, se a gente comparar de forma reta, né, a gente vai ver que ainda continua sendo basicamente a mesma coisa. Ó, a gente tem entrada de fone, áudio estéreo, infravermelho e microfone. Na parte de baixo também, entrada para carregamento, áudio e também a gavetinha de chip que é híbrida. Então ali, relação à conectividade aqui em volta do aparelho continua a mesma coisa. A espessura do aparelho continua muito próxima, tá? Não teve diferença. Foram 0,2 milímetros a mais de espessura agora para o Redmi Note 14, porque agora ele tem 500 mAh a mais de bateria. Então ali são 5.000 mAh para o Note 13 e 5.500 mAh para o Note 14. E o carregador que está na caixa agora é o mesmo, 33 watts para os dois. Então aqui nessa questão, apenas a bateria aumentou para o Redmi Note 14, tendo ali uma autonomia um pouquinho melhor, segundo ali a Xiaomi. Em relação a tamanho, quando a gente olha o tamanho exato, eles continuam basicamente iguais, tá? O peso do Redmi Note 14 é um pouquinho maior, sendo de 195 gramas contra 188,5 do Note 13. Então ali é uma diferença muito pouca, para 500 mAh eu acho que você não vai sentir basicamente diferença nenhuma, né? Aquele incômodo de um aparelho mais pesado, por exemplo, que você não vai ter esse problema. Em relação à tela, os dois têm sensor digitais embaixo da tela, tem Always On Display nos dois, tá? Só não está ativado aqui no Note 14, mas ó, os sensor digitais funciona bem e em relação à tela, elas são basicamente a mesma coisa, tá? O brilho do Note 14 está um pouquinho mais baixo só, mas se a gente igualar aqui, você vai ver que a qualidade é basicamente igual. O Note 14 e o Note 13 têm telas de 6,67 polegadas, resolução Full HD, AMOLED com brilho máximo de 1800 nits. E a proteção do Note 13 é uma Gorilla Glass 3, enquanto o Note 14 trouxe a Gorilla Glass 5. A única mudança na tela mesmo foi isso, a proteção contra riscos do Note 14 é maior. Mas levando em consideração que os dois vêm com capa e película dentro da caixa, não é um ponto que a gente tem que ficar tão preocupado assim. Mas, no geral, a tela dos dois é bem iguais, tá? Quando eu fui fazer os comparativos fora de casa, que vocês vão ver aí os vídeos e fotos, quando os dois estão com capinhas, quando eu olho os dois frente a frente assim, dificilmente eu conseguia saber qual era qual. Eu tinha que ficar olhando a parte traseira, que é a única parte que muda dos dois, e ali, nessa questão frontal, não tem diferença nenhuma. Em relação ao processador, a gente teve mudanças, né? Snapdragon 685 para o Redmi Note 13 aqui, e agora a gente tem o Helio G99 Ultra aqui para o Note 14. O que realmente mudou, além da pontuação do AnTuTu Benchmark, né? A gente percebe que o AnTuTu Benchmark, a gente teve uma evolução de mais ou menos ali 100 mil pontos em relação ao Redmi Note 13. Mas isso não mudou basicamente só a pontuação. Agora o Redmi Note 14 ele consegue ter um desempenho em jogos bem melhor. Se a gente olhar o 3D Mark que eu já fiz nos dois, a gente vai ver que a pontuação no Wildlife Extreme Stress Test é mais do que o dobro do que nós temos no Redmi Note 13. Então ali em jogos, por exemplo, um Genshin Impact mais pesado, ele vai conseguir rodar com uma fluidez bem melhor que o Note 13 tinha. O Note 13 ele conseguia rodar alguns jogos, o Genshin Impact, mas depois de um certo tempo começava a sentir um lag um pouquinho mais pesado. Então ali nesse quesito, o Redmi Note 14 trouxe um desempenho bem melhor e agora ele está nivelado ali com os aparelhos que estão sendo lançados esse ano. Já em relação às atualizações, o Redmi Note 13 garante ali 3 anos de atualizações e vai ser atualizado até o Android 16 e já está no Android 15. Então ele vai ter ali mais um ano de atualização, enquanto o Note 14 vai ter também 3 anos de atualização, mas ele foi lançado recentemente, então ele vai ter ali mais tempo de atualização,
do que o Note 13, isso é bem comum. Mas um ponto bem legal agora que o Redmi Note 14 trouxe ou deixou de ter é a versão com 4 GB de RAM que a gente encontrava no Redmi Note 13. Agora, quando você for comprar o Note 14, existem versões a partir de 6 GB de RAM, o que é um ponto bem legal para você ali não comprar errado, comprar uma versão com menos memória, e isso vai te dar ali um desempenho bem maior e com certeza o preço vai continuar sendo bem mais baixo do que a concorrência. Ano passado a gente tinha o Redmi Note 13 com versões com 4 GB e 128. Agora, o Note 14 tem versões com 4 GB, com 6 GB e 128. Então ali, para você que é uma pessoa que não sabe ali escolher ou vai comprar em loja física, para a pessoa não te enganar, você agora tem opções ali a partir de 6 GB de RAM. E quando a gente olha o desempenho do Note 14, tá? O Note 13 tá aqui do lado atualizando o game aqui para a gente testar também. A gente tem aqui no Note 14 o Genshin Impact rodando aqui com um desempenho bem legal. Eu que já testei no Note 13, aqui o Note 14 ele tá rodando com uma fluidez bem melhor do que a gente tinha. E essa minha versão ela é com 6 GB de RAM, tá? Ela não é a versão com 8/256. Então aqui, ó, a gente tem ainda o Game Turbo pra gente acompanhar frame rate e tudo mais. Então ali você consegue ter essas funcionalidades mesmo nos aparelhos mais baratos, já traz aí tanto no Note 13 e no Note 14, mas a fluidez aqui tá bem interessante. Então aqui para você que quer jogar, quer ter um celular com uma tela legal, uma bateria grande, carregador rápido, é uma ótima opção para jogos. E o Helio G99 Ultra, ele tem sim um desempenho muito bom para games. Se você não é uma pessoa muito exigente, você vai conseguir rodar ali basicamente vários games. No Note 13 a gente tinha ali um desempenho legal, mas ele pecava ali em alguns pontos, né? O Snapdragon 685 é um processador já um pouco datado. Ele conseguia rodar alguns jogos, o Genshin Impact, por exemplo, que está aqui verificando a integridade dos arquivos, ele também conseguia rodar. Mas com esse novo desempenho que nós temos aqui no Redmi Note 14, a gente vai ter uma autonomia de bateria também, em desempenho, e muito maior do que no Note 13. Até a bateria vai durar mais por conta da capacidade e o desempenho vai ficar mais fluido. Agora, em relação ao áudio, os dois têm áudio estéreo e vamos fazer um teste rápido, ó. Redmi Note 13 no máximo, tá? Note 14. Aparentemente o som tá um pouco melhor. Note 14. Sim, tá um pouco melhor aí. O som tá bem mais encorpado. Então aí na questão de áudio, o Redmi Note 14 trouxe uma melhoria em relação ao som geral do aparelho. Ele tá tendo um som mais encorpado e, consequentemente, um pouquinho mais alto também. Já no restante das tecnologias, galera, os dois contam aqui com a entrada 3.5mm na parte superior, tem Bluetooth 5.1 no Note 13 e 5.3 no Note 14. Mas um ponto muito importante é que nenhum dos dois tem NFC. Então, o Redmi Note 13 não tinha NFC, o 14 4G também não tem NFC. Lembrando que a versão 5G talvez traga ali o NFC e eu vou trazer um unboxing aqui para o canal também. Mas a versão 4G do Note 14 não tem NFC, então fica esperto na hora de você comprar, tá bom? Agora, se você quiser comprar o seu com um preço bem legal, vai ter links confiáveis aqui embaixo, tá? Só que, aqui vai uma dica, nosso grupo de ofertas também agora está pro WhatsApp e agora a gente tem Telegram, tudo junto. Então ali, o link dos dois grupos estão aqui embaixo, você pode acessar, é gratuito. E se você não curtir as promoções que a gente posta lá, você pode sair. E a gente não fica postando muita coisa, somente o que tem preço bom mesmo, tá bom? Então aí não vai ser aquele spam chato todo dia na sua caixa de entrada do WhatsApp e do Telegram, tá bom? Agora, falando das câmeras dos bichão, a gente tem aqui basicamente os mesmos sensores, entre aspas. São sensores de 108 megapixels nos dois. No Redmi Note 13 é um sensor que tem uma abertura 1.8, né? E agora no Note 14 o sensor é com uma abertura f1.7. Isso significa que o Redmi Note 14 tem ali um sensor que entra mais luz. Então quando você for tirar uma foto em baixa luz, for tirar uma foto de alguém, o desfoque de fundo vai ser um pouquinho maior
e, consequentemente, a qualidade, a nitidez da imagem tende a ser melhor. Mas, infelizmente, a Xiaomi removeu o sensor ultra-wide do Redmi Note 14, que a gente tinha aqui no Redmi Note 13. Então ali, para você que gosta daquela fotografia bem aberta, bem ampla, nós não teremos mais aqui no Redmi Note 14 4G. Então ali, infelizmente, é um ponto que a Xiaomi teve que remover, não sei o motivo, mas aqui eu quero saber de você. Você usa muito a lente ultra-wide? Porque muitas empresas falam que os usuários não utilizam, e a Motorola também é uma delas, mas ultimamente ela vem trazendo o sensor ultra-wide nos seus celulares. Eu quero saber, na sua opinião, manda aí nos comentários se você é a favor ali da lente ultra-wide ou não. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário aqui uma votação rápida para você mandar aí para mim, tá bom? Depois você comenta aí embaixo. Vamos lá, galera. Estamos aqui fora, então, com o Redmi Note 13 e 14 gravando na câmera frontal primeiro, tá? Aqui vamos testar o microfone, que já tá bastante vento aqui no momento, e vamos andar um pouquinho para a gente ver a estabilização. O que eu percebo aqui de imediato é que o ângulo de visão do Note 14 é ele mesmo, o 14 tá bem maior, tá? Então ali, ó, de cara a gente vê que o ângulo tá bem legal. O HDR, bem parecido. É, bem parecido mesmo. Vamos aqui no sol, só pra gente ter uma ideia, ó. E solzinho forte, hein? Ainda bem que é o final da tarde. Olha aí. Na tela é difícil dizer, estão bem parecidos. Mas parece que o Note 13 ele treme um pouco mais a câmera, tá? Tem uma estabilização um pouquinho pior. E a gente tem um ângulo maior no Note 14, o que é um ponto positivo, né? Então ali a gente teve essas melhorias aqui nessa nova versão. Infelizmente, um ponto que mudou negativamente para o Note 14 é que a gente não tem a câmera ultra-wide. Então ali, para quem gosta de fotografias mais abertas, não tem como. Olha aí. Agora na câmera traseira, vamos lá. Ó, contra o sol aqui, ó, o sol tá bem estourado ali. Mas vamos deixar de lado um pouquinho e vamos andar pra gente ver como que tá. Aqui na tela parece que o Note 14 tem uma estabilização melhor. Vamos brincar, Zoe? Vamos brincar de novo? Vamos brincar? Pousa, pousa. Olé! Ó, pousa, 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 pousa. Olé! Olé! Corre, corre, corre! Vem cá, vem! Vamos no sol, vem cá no sol. Vem aqui. Vem aqui. Vem cá, pega a bolinha, vem cá. Não, os cachorros são muito espertos. Pega a bolinha, vem aqui agora. Vem cá, fica. Ah, isso mesmo, fica. Do outro lado, que contra o sol não dá. Vem cá, vamos ver os pelinhos. Ó. É, bem parecido, viu? Quero saber o que você acha aí. Cadê o Sibeli? Ia perguntar o que você acha. Nada. Agora, em relação às gravações, o que você achou? Redmi Note 13 ou Redmi Note 14? Eu olhando aqui as gravações, eu achei que o Note 14 está um pouco melhor em relação ao HDR. Teve melhorias, a gravação continua sendo em Full HD, mas quando eu olho assim o HDR em geral, sim, o Redmi Note 14 teve evoluções e é o padrão, né, galera? A gente não espera que tenha menos evolução do que a versão anterior. Se a gente olha o início das gravações, olha aqui a diferença na tela. Eu vou dar um play rapidinho nos dois, sem áudio, só para você ter uma ideia aqui pela tela. Olha isso. A gente tem, sim, uma qualidade parecida, mas o Note 14 ele se mostra ter um HDR levemente melhorado. Isso eu percebo que se dá por conta da questão do processador. Não somente a lente, tá? A lente frontal a gente tem diferenças. É 16 para 20 megapixels. E a abertura também mudou. O Note 14 ele tá com uma abertura f2.2, enquanto a gente tinha uma abertura f2.4 no Note 13. Então é uma abertura mais fechada, tá? Quanto maior esse número, mais fechado é. Então aqui o Note 14 melhorou nas gravações e as fotografias também tiveram melhorias. Olhando aí as fotos que eu já tirei entre os dois, manda aí nos comentários o que você acha entre a qualidade de um e de outro. Na câmera traseira eu percebo que a nitidez melhorou bastante, em baixa luz principalmente, e fora de casa nós tivemos ali um HDR levemente melhorado, não foi uma diferença muito grande, mas eu percebo que o HDR está melhor na câmera traseira. Na câmera frontal, em fotos, o Note 13 tem hora que dá umas vaciladas, mas provavelmente o software consiga resolver isso aqui com alguma atualização. Mas no geral, tivemos evolução sim para o Note 14. Então basicamente, galera, essas são as diferenças entre um e outro. No Note 14 nós tivemos a melhoria do processador, a proteção contra a tela Gorilla Glass 5,
o HyperOS já de fábrica nele, temos também um sensor com abertura maior, com 108 megapixels, e o sensor frontal com 20 megapixels. A bateria também aumentou para 5.500 mAh, mas nós perdemos ali em relação à câmera ultra-wide, infelizmente. Então ali teve evolução, mas foram removidos ali alguns pontinhos ali em relação à versão anterior. Mas, de resto, os dois são bons aparelhos, mas o Note 14 tende ali a trazer um ótimo custo-benefício para 2025. Se você quiser comprar ele e eu já achar links disponíveis aqui no Brasil, eu vou deixar o link na descrição. Se sobrou alguma dúvida, manda aqui nos comentários ou me chama nas redes sociais. E depois, se você tiver um tempinho, acompanhe o conteúdo aqui do lado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.